Glória a Deus, aplauda o Senhor. Feliz por estar aqui mais uma vez e ter o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com você. Eu creio que todos que estão aqui estão preparadíssimos para receber algo de Deus nessa noite. É verdade ou não é? Glória a Deus. Estou gostando, hein? Amém. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens. Nós ficamos aí praticamente 2 meses falando de fé. Eu tenho certeza que você tem um outro nível de fé hoje. É ou não é? E hoje nós começamos uma nova série, que nós intitulamos como verão, o melhor verão da sua vida. Eu sei que está calorzinho, mas vai ser o melhor verão da sua vida. Tem que profetizar isso, amém? Esse mês, esse verão é bênção na sua vida. Mesmo que não esteja, você profetiza, amém? E Deus vai abrir portas. Então nós estamos começando essa nova série, que vai ser bênção na sua vida. E hoje o nosso subtítulo é Paixão por Sua Presença, perseguindo a presença de Deus. E o nosso texto está em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Se você deseja abrir a Bíblia comigo, e eu te recomendo que faça isso, abre a palavra de Deus em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38 ao 42. Nós vamos estar focando nesses 4 versículos aí. Lucas, capítulo 10, verso 38. Espero que todos tenham a folha de mensagem nas suas mãos. Se você não tem, você pode levantar a mão, nós vamos entregar para você a folha da mensagem. Glória a Deus. Lucas 10, verso 38. Essa é uma história bastante conhecida, você já deve ter ouvido muitas pregações a respeito de Marta e Maria. Hoje nós vamos focar um pouco mais em Marta, principalmente. Vamos aprender um pouquinho com Marta. Diz assim, verso 38. Todos acharam? Diga amém. Glória. Verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Jesus estava peregrinando por aquelas terras. Jesus andava muito de cidade, em povoado, para levar a mensagem. E ele, passando por aqui em Betânia, Marta o convida para vir à sua casa. Quantos entendem que é importante convidar Jesus para entrar na nossa casa? Talvez você ainda não o fez, mas deixa eu dizer algo para você. É necessário que você convide Jesus. Ele não é intruso, ele só vai onde ele é chamado, onde ele é convidado, onde o recebem com honra. Marta convida Jesus para entrar em sua casa. Jesus, ele entrou em algumas casas, nós vemos aqui nos evangelhos, Jesus ele esteve em algumas casas, e toda casa que Jesus entrou, ele transformou. Tem alguém comigo? Toda casa que o convidou para estar, ele mudou a história daquele lugar. Nós começamos no ministério de Jesus vendo, ele foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. Quantos lembram dessa história? Onde ele transforma a água em vinho. Aquela casa tinha uma necessidade. O vinho terminou, o vinho acabou. Surgiu uma necessidade. E Jesus, como havia sido convidado, entra com a provisão. Eu não sei se tem alguém aqui que precisa de provisão nessa noite, mas deixa eu dizer para você, se você está precisando de provisão de Deus, convide Jesus para a sua casa. Porque onde Ele está, há provisão. Tem alguém comigo? Onde Jesus está, Ele é a provisão que você e eu precisamos. Ele entrou na casa de Pedro também. Pedro convidou a sua casa, Pedro, o discípulo. E lá ele fez um milagre um pouco maior do que esse ainda. Ele curou a sogra de Pedro. Estão rindo. Entenderam agora? Agora que o pessoal aqui não entendeu, não. Ele fez um milagre grande, ele curou a sogra de Pedro. Porque onde Jesus entra, a cura. Eu não sei se tem alguém que precisa de cura nessa noite, mas deixa eu dizer para você, convide Jesus nessa noite, entra nessa casa, Senhor. Você é casa de Deus nessa noite, você é templo do Espírito de Deus. Convide Jesus. Se você precisa de cura, se Ele curou a sogra de Pedro, Ele vai curar você. Amém? Então são casas que Jesus entrou e fez a diferença. Outra casa em Cafarnaum, testemunharam um paralítico descendo
do telhado. Jesus estava numa casa, havia um paralítico e a casa estava cheia, porque onde Jesus está, a casa fica cheia. Sua casa está vazia, é sinal que está precisando de Jesus lá, viu? Porque onde Jesus está, fica cheia. Fica cheia de gente, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito. E desceram o paralítico pela brecha do telhado, e as pessoas naquele lugar puderam ver o milagre de Deus, presenciaram um milagre. Talvez você não crê porque você nunca viu um milagre, mas Jesus está nessa noite, e Ele pode fazer milagre, não só para que você veja, mas em sua vida. Ele pode mudar a sua história. Tem alguém que crê nisso? Tudo porque Ele foi convidado para estar naquele lugar. Outro lugar onde Jesus entrou foi na casa de Levi e na casa de Zaqueu. Publicanos, pecadores. Jesus foi convidado à casa de pecadores. E quando Jesus entra na casa de pecadores, há arrependimento, há salvação. Zaqueu disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir tudo que eu tenha roubado das pessoas. Jesus diz para ele: hoje entrou salvação nessa casa, meu filho. Onde Jesus entra a salvação. Eu não sei o seu passado, eu não sei o seu histórico, eu não sei por quais caminhos você tem andado, mas uma coisa eu digo: se Jesus entrar na sua casa, você pode ser a pior criatura desse mundo, você pode se sentir a pior criatura desse mundo. Aonde Jesus está, a salvação, a cura, a transformação. Jesus, Ele pode mudar a sua história. Amém? Na casa de Levi e de Zaqueu, viram a salvação de Deus. Na casa de Jairo, Jesus foi convidado por ele para ir à sua casa, porque ele tinha uma filha doente. A filha de Jairo estava gravemente doente. Ele pediu para que Jesus fosse lá, e Jesus, quando ele é convidado, ele jamais deixa de ir. Ele atrasou um pouquinho, na verdade, porque no meio desse trajeto, no meio desse caminho, apareceu a mulher do fluxo de sangue. Quem lembra disso? Que sofria 12 anos com fluxo de sangue. Atrasou um pouquinho e a filha de Jairo morreu. Mas onde Jesus entra, a vida. A que estava morta, Jesus disse: não se preocupe, não está morto. Ela apenas dorme. E eu estou indo para despertá-la. Jesus entrou na casa de Jairo porque havia sido convidado. E a vida entrou naquela menina de novo e ela voltou a viver. Eu não sei se tem algo morto na sua vida. Eu não sei se tem algo que está para morrer ou já morreu na sua vida. Talvez tenha algo que você está esperando e você está pensando assim: está demorando. Jesus não está olhando para mim. Olha a minha situação. O que Deus está esperando para agir em meu favor? Não é que Deus atrasa, Ele age no tempo certo. Ele age no tempo. Não se preocupe com o tempo, apenas convide Jesus para estar na sua casa. Amém? Tem alguém comigo? Apenas convide Jesus, porque onde Jesus está, a vida, Ele gera a vida, Ele é a própria vida. Outra casa onde Jesus estava reunido e mudou a história, na casa onde estavam reunidos os discípulos. Jesus havia sido crucificado, e os discípulos apavorados, sem saber o que seria. O Jesus que andou com eles 3 anos, agora estava crucificado, estava morto. E Jesus entra na casa onde eles estavam reunidos, porque Jesus gosta de estar no meio da comunhão, no meio da igreja, no meio do seu povo. Onde há unidade, deixa eu dizer isso para você, onde há comunhão, onde há unidade, Deus está presente. Se você pensa em andar sozinho, se você pensa em fazer as coisas sozinho, isso não é uma boa ideia, porque Deus, Ele habita no meio da comunhão do seu povo. Deus trabalha por meio da unidade. Eles estavam reunidos e de repente Jesus aparece e diz: Pai seja com vocês. Pai seja com vocês. E Jesus, Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Na casa onde Jesus está, o Espírito Santo é dado. O Espírito Santo é soprado sobre você. E o Espírito Santo é aquele que traz a direção, é aquele que gera vida, é aquele que te mostra o caminho quando você está perdido, é aquele que convence do pecado, é o que guia a toda a verdade. Tudo o que nós precisamos é convidar Jesus. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas uma coisa eu sei: se você convidar Jesus,
fizer como Marta, convidar Jesus para a sua casa, algo vai acontecer nessa casa. Essa casa jamais será a mesma quando Jesus entrar nela. Eu não sei qual a necessidade que há aqui nessa noite, mas eu sei que tem alguém aqui precisando de convidar Jesus para entrar na sua casa. Talvez você está frustrado, talvez você está dentro de algumas circunstâncias do que eu falei aqui. Jesus, Ele está esperando um convite seu para entrar nessa casa e transformar a sua história. Amém? Fala para alguém, convide Jesus, convide. Vamos dar continuidade no texto. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha te deixado sozinha com o serviço? Me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Coloca no seu ponto número 1. Desfrute da presença. Desfrute da presença. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que venha me ajudar. Em outro texto diz que Marta estava, em outra versão, na amplificada, diz que Marta estava ocupada e distraída com as responsabilidades. Olha só as circunstâncias. Ela havia convidado Jesus para estar na sua casa. Quantos entendem que isso é algo bom? Ela convidou Jesus para estar. Agora Jesus está em sua casa, mas ela está ocupada e distraída. Jesus pode estar na sua casa e você está ocupado demais, distraído demais para desfrutar da presença dele. Maria foi inteligente, ela deixou o que estava fazendo, ela priorizou a presença de Jesus naquele lugar e se assentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha para dizer. Enquanto Marta estava atarefada, ocupada e distraída, a versão amplificada diz. Muitas vezes, Jesus ele até está nessa casa, que somos nós. Fala, eu sou a casa. Você é templo do Espírito. Só que tantas vezes nós nos encontramos nessas mesmas circunstâncias de Marta, nós nos encontramos distraídos e ocupados demais. E se tem algo que o inimigo sabe fazer, é te manter ocupado para te afastar, para não desfrutar da presença de Deus que já está na casa. Quando o faraó, ele quis distrair o povo de Deus, Moisés ele foi enviado por Deus para que levasse o povo, tirasse o povo do Egito e levasse para o monte para adorar a Deus. Esse foi o diálogo de Moisés com o faraó. O faraó não concordou com isso, porque os hebreus eram escravos. E ele disse, não, vocês estão com pouco serviço. Eu vou dobrar o serviço de vocês para que vocês não tenham tempo para pensar em adoração, para pensar em outras coisas. Estrategicamente, ele aumenta o serviço para te manter distraído. Deixa eu dizer algo para você, tem muitas pessoas, para muitas pessoas, os Estados Unidos é o Egito que te escraviza, que te mantém afastado de Deus, que não te permite ir para o monte. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitos estão escravizados, aprisionados pelo Egito. Porque o inimigo ele é estratégico. Ele é estratégico. Ele quer te manter sem foco, ocupado demais, distraído demais com as coisas. Talvez com muito trabalho, ou muito lazer, não sei. Talvez você não consegue desfrutar da presença de Deus que está nessa casa. Talvez você está como Marta, Jesus está aí, você está perdida. Está desorientada, preocupada demais, ocupada e distraída demais. Enquanto Maria desfruta da presença, Marta se preocupa com o serviço. Enquanto Maria se preocupa em estar na presença, Marta se preocupa com as tarefas. Olha só, as tarefas não era nada ruim, não era nada de mal isso. Era algo bom. Veja que, às vezes, até isso
nos impede de estar na presença de Deus, às vezes até servindo a Deus. Escuta isso, às vezes a gente até serve a Deus, mas a gente não desfruta da sua presença, a gente não tem tempo, a gente está atarefado demais para desfrutar da presença de Deus, para estar na presença de Deus, ouvindo a direção. Marta preocupada, Maria sentadinha aos pés de Jesus. Eu tenho certeza que tem algumas Martas por aqui, que estão super preocupadas, distraídas com tantas coisas. Os Estados Unidos, ele está te matando, porque aqui você não tem tempo para nada mais. Os Estados Unidos, ele virou o Egito na sua vida. Você não tem tempo para se assentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você está distraído, querido, está perdendo o melhor. O problema é que quando a gente não dá ouvidos àquilo que Jesus tem para dizer, a gente fica igual Marta. Olha só, vamos para o ponto número 2, o texto continua dizendo no verso 41. Respondeu o Senhor a Marta, olha a resposta de Jesus a Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Coloca no seu ponto número 2, não perca a visitação. Não perca a visitação. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. A versão amplificada diz, preocupada, incomodada e ansiosa. Repito, preocupada, talvez tenha alguém assim hoje, preocupado aqui nessa noite. Talvez você está aqui, mas está com a cabeça lá nos seus problemas, preocupado. Não sabe o que vai ser, como vai ser, o que vai fazer. Talvez você é uma Marta nessa noite. Incomodada ou ansiosa. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém ansioso. Graças a Deus. Não tem alguém ansioso aqui nessa noite, eu tenho certeza disso. A gente está agitado como Marta, mas Maria? Marta, ansiosa, atarefada, distraída, preocupada. Maria, assentado. Quando isso acontece, nós perdemos a visitação de Deus, perdemos o tempo da visitação de Deus. Quando nós não fazemos o que Maria fez, a gente fica preocupado, a gente fica desorientado, porque é só na presença de Deus que a gente recebe direção, que a gente recebe o conforto, que a gente recebe a paz que nós precisamos em meio à guerra. É só aos pés de Jesus que você vai receber esse alívio. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde você que está cansado e oprimido, e em mim vocês acharão descanso. Não adianta, querido, a gente andar preocupado, ansioso. Às vezes a gente perde a visitação. Deus está na casa, Jesus está nessa casa, e a gente está preocupado com outras coisas. Existem prioridades e necessidades. Tem coisas que são necessidades, mas tem outras coisas que são prioridades. Marta tinha umas necessidades, ela tinha umas tarefas para fazer, ela queria receber bem Jesus e os seus discípulos que estavam ali. Não era nada de mal nisso, isso era uma necessidade. Mas havia uma prioridade, eu ouvi o que Jesus tinha para dizer. Marta escolheu a necessidade, Maria escolheu a prioridade, priorizou Jesus. Às vezes a gente precisa administrar melhor o nosso tempo. Às vezes a gente precisa entender o que é prioridade na nossa vida, o que é necessidade. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Tem coisas na sua vida que são necessidades, tem outras coisas que são prioridades. Se tem uma prioridade na nossa vida, é se assentar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele tem para dizer. Porque quando isso não acontece, a gente fica preocupado, a gente fica angustiado, a gente fica sem saber o que vai fazer, a gente fica sem direção, a gente fica ansioso. É assim que estava Marta. Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas. Como os discípulos no barco, com Jesus. Jesus estava no barco. O mar estava agitado, o barco parecia que ia afundar, mas Jesus estava no barco. A gente precisa estar na presença de Jesus. A gente precisa ouvir o que Ele tem para dizer. Amém? A gente fica desesperado quando não tem a direção de Deus. Vamos lá, ponto número 3.
Coloque, foque no essencial. Foque no essencial. Você sabia que há uma diferença entre onipresença e a presença manifesta de Deus? Eu vou repetir isso. Você sabia que há uma diferença na onipresença de Deus, ou seja, Deus está em todo lugar. Quantos entendem isso? Mas há uma diferença entre a onipresença de Deus e a manifestação da sua presença. Quantos entendem que Deus está aqui e está em todo lugar? Agora, quantos entendem que nem em todo lugar Ele está se manifestando? Deus está em todo lugar, querido, mas nós precisamos da manifestação da sua presença. Eu preciso da manifestação da presença de Deus. Eu preciso de Jesus manifesto, porque senão eu estou dentro do barco para virar e Jesus não está se manifestando. Jesus estava dormindo. Foi quando ele acordou, quando ele foi acordado pelos discípulos, que ele levanta e acalma a tempestade. Essa é a presença manifesta de Deus. Deus está em todo lugar, querido, mas Ele não se manifesta em todo lugar. Portanto, não perca a manifestação da sua presença. Vamos lá, eu preciso terminar, eu preciso avançar. Foque no essencial. Olha o verso 42. Todavia, apenas uma é necessária, disse Jesus. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Marta, apenas uma coisa é necessária. Maria, ela escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Apenas uma coisa é necessária. Talvez você está preocupado com tantas coisas. Talvez você está ansioso por tantas coisas, querido. Qual de nós, às vezes, diante das circunstâncias adversas, diante das lutas que enfrentamos no nosso dia a dia, não é fácil, dos desafios que enfrentamos diariamente, nos encontramos nessa situação, ansiosos, desesperados, inquietos, com medo. É ou não é? Quantas vezes a gente se encontra dentro dessas circunstâncias? Mas Jesus, Ele está dizendo para você nessa noite, uma coisa é necessária, vem para a minha presença, eu sou tudo o que você precisa. Ele diz, busque em primeiro lugar o meu reino, busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e tudo que você precisa lhe será dado, lhe será acrescentado. Uma coisa, Marta, é necessária, não se preocupe com tantas coisas. Deus, Ele quer nos dar um lugar de descanso, querido. Ele quer nos dar um lugar de Maria. Sentadinha. Você está preocupado demais. Você está se cansando, tentando resolver as coisas na sua própria força. Mas o que Jesus quer é você sentado. A posição de sentar é um lugar de descanso. Quantos concordam comigo? Quando as pernas estão doendo, você senta. Descansa. A Bíblia diz que Deus nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Deus, Ele quer te dar descanso nessa noite. Deus quer te dar descanso à sua alma nessa noite. Você está preocupado, ansioso com tantas coisas. Você está como Marta, talvez atarefado, sem tempo, distraído com as coisas, distraído com o que os Estados Unidos pode oferecer, e você está perdendo o melhor. Tudo que você precisa é estar na minha presença. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Tudo que você precisa, Marta, é uma coisa só que você precisa, é estar em minha presença. Na minha presença você encontra tudo, você encontra descanso, você encontra direção, você encontra saúde, você encontra solução para os seus problemas. Tem alguém que pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor? Deus, Ele te dá direção, Ele te dá paz, Ele te dá descanso. Apenas se preocupe com uma coisa, estar em sua presença. Fique de pé no seu lugar, nós precisamos terminar. Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, enquanto uma é necessária. Uma coisa é necessária, Marta. Maria soube escolher, ela escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Querido, eu não sei como está a sua vida. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Eu sei que tem pessoas nessa noite que estão ansiosas pelos seus problemas.
Eu sei que Jesus está falando com você nessa noite. Talvez você está sentindo o seu coração palpitar mais forte nessa noite, porque você sabe que é você essa Marta. Você sabe que você é essa Marta, preocupada, ansiosa, atarefada, mas Jesus te trouxe nessa noite para te dar descanso. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Deus, 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 Deus. Deus, Deus. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por nos despertar nessa noite, Deus. Sim, de fato, muitas vezes nós nos encontramos como Marta, Senhor, distraído com tantas coisas, preocupado com tantas coisas, quando uma só é necessária, Senhor, é estar em Tua presença, porque em Tua presença é tudo que nós precisamos. O Senhor sabe do que nós precisamos mais do que nós mesmos, Pai. Quem mais do que o Senhor para saber aquilo que nós precisamos, pois foi o Senhor que nos gerou, Pai. Ah, Deus, traz descanso para aquele que precisa de descanso nessa noite. Traz paz àquele que precisa de paz nessa noite. Pega pelas mãos, ó Deus, aquele que está longe da Tua presença e leva para perto de Ti, leva para os Teus pés. Deus, é neste lugar que nós precisamos estar, Senhor. É neste lugar que eu quero estar, Senhor. É em Tua presença, é aos Teus pés, ó Deus, ouvindo a Tua voz. Tu és o nosso pastor, Pai. Ah, Jesus. Toca em cada coração, Senhor, em cada pessoa que está aqui, vai de encontro, Senhor. Aqueles que estão nas condições de Marta nessa noite. Muda a nossa história, nos transforma, Senhor, e nos coloca na posição de Maria aos Teus pés. É isso que nós te pedimos, Senhor. É isso que nós queremos, é isso que nós ansiamos nessa noite. No nome de Jesus nós oramos. Você que crê disso? Querido, Deus, Ele quer te dar descanso. Receba o descanso de Deus nessa noite. Saia deste lugar sabendo que só uma coisa é necessária para você. Não se preocupe com tantas coisas, se preocupe com uma coisa. É mais fácil do que ficar com a cabeça cheia de coisas. Procure apenas a presença de Deus, porque é lá, é neste lugar onde você vai encontrar tudo o que você precisa. Amém? Vou fazer essa última oração. Você está livre. Nós vamos lá para fora. Vamos ter um momento de comunhão, cachorro quente. Eu gostaria de conhecer você melhor, você que está nos visitando. Vou entregar para você uma lembrança da igreja, portanto não vá embora, vamos para lá para o pátio. Que Deus te abençoe, que Deus prospere a sua semana, que você saia daqui entendendo que uma coisa é necessária, a presença de Jesus. Amém? Vou fazer essa última oração, nós vamos lá para o pátio. Feche seus olhos pela última vez. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, por tudo que o Senhor fez nessa noite, Senhor. Recebe a nossa vida no Teu altar, Senhor. Recebe a nossa vida aos Teus pés como Marta, Senhor. É neste lugar que nós queremos estar. Queremos estar assentados aos Teus pés, Pai. Dá-nos uma semana próspera, uma semana abençoada, Senhor. Leva-nos de volta aos nossos lares seguros, protegidos, guardados por Tuas mãos poderosas, ó Deus. Abre portas para aqueles que precisam de portas. Protege, livra do mal. Abençoe essas crianças que estão voltando às escolas nessa semana, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe os nossos